Amada igreja, paz do Senhor. Meu irmão, se você puder enviar o que você puder de retorno para mim, eu te agradeço. Eu estou falando a semana inteira, a garganta está bastante cansada. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, eu quero falar da minha alegria em estar pela primeira vez na igreja do Nazareno aqui, em Olinda, né? Pastor Paulo Barnabé, pastora Daílze, está por aí ela ou está fazendo alguma coisa aí pela obra, né, irmãos? Pastor é sempre assim. E quero louvar a Deus pela vida da irmã Suzy, por essa oportunidade. Muito obrigado, querida, por esse convite. Querida minha amiga Mônica, que deu a indicação aí do nosso nome. Mônica, que Deus te abençoe grandemente. Irmãos, eu sou missionária da Assembleia de Deus em Nilópolis, Assembleia de Deus Getsemane, né? Eu estou acostumada a estar dentro e fora do Brasil fazendo a obra missionária, mas também tenho a alegria de estar dentro das comunidades do Rio de Janeiro, dos presídios, né? Cantando, pregando, fazendo a obra que o Senhor colocou na minha mão para fazer. Mas hoje é um privilégio estar no meio dos santos, no meio dessa igreja abençoada, onde eu já senti a presença de Jesus. Quem já sentiu aí? Pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus bem alto. Quer ver como é que isso melhora? Você vai dar um glória a Deus do tamanho da sua bênção, da bênção que você precisa. Vai. Dá uma olhadinha para o lado e fala, tu para de ser interesseiro, viu? Isso é só para você dar um sorriso. No falar de bênção, a gente fala bem mais alto. Nós vamos trazer a palavra da parte do Senhor, baseado no tema qual foi enviado para mim, né? Mulheres em renovação, mente renovada, mulher transformada. Deus não vai falar só com mulheres hoje. Deus vai falar com a sua igreja. Você pode dar glória a Deus aí por isso. Mas antes, irmãos, eu vou louvar o Senhor com uma das minhas músicas. Se você puder ainda hoje me ajudar, vai lá nas redes sociais, no Instagram, Cantora Lucinha, tá bom? Repete assim, Cantora Lucinha. Você vai estar me ajudando muito. Você está tirando foto, garota? Então tira uma bonita aí. Vou botar no Instagram. Cantora Lucinha no Instagram, tá bom? Você segue a gente lá. Nós estamos num período de lançamento de trabalhos novos, clipes musicais. Se você quiser ouvir as minhas músicas também, é só você entrar em todas as plataformas digitais e colocar Lucinha Rocha. Tudo que é plataforma você vai ouvir os nossos louvores para a honra e a glória do Senhor. Se você tem YouTube e gosta de seguir também, você tem que botar Cantora Lucinha Rocha. Amém, irmãos? Se você botar só Lucinha Rocha, você vai ver uma cozinheira. Eu cozinho muito, irmão, 52 anos, mas não sou eu não, tá? Você tem que botar Cantora Lucinha Rocha para poder nos achar. Você vai estar me ajudando muito fazendo isso. Hoje em dia, o cantor, o pregador, ele não leva mais materiais para as igrejas. Você ajuda a pessoa indo nas redes sociais, seguindo, comentando, compartilhando. Vai ser de grande valia. Muito obrigado pela vossa atenção. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui precisa de um milagre? Prestou atenção no que eu perguntei? Milagre é coisa que só Jesus pode fazer. Você não. Tem coisa que você pode, mas tem coisa que você não pode. E aí é milagre. Quem precisa de um milagre aí? Levante a sua mão lá no alto. Glória a Deus. Então, preste atenção nesse louvor, que o Senhor vai falar com você. Pode soltar, querido, a primeira música. Lucinha Rocha. Aleluia. Glória a Jesus. Você só ouviu falar, mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu para muitos, mas nunca aconteceu contigo. E o mundo já desenganou, a família até te desprezou, mas o Deus do milagre está entrando aqui. Tem cheiro de milagre no recinto. Tem cheiro de promessa se cumprindo. Quem pega isso aí? Tem cheiro de virtude, cheiro de unção. Tem cheiro de vitória para cada irmão. Tem cheiro de milagre no recinto. Quem sente a presença dele? Milagre não se explica, é como o vento. Quer explicar? Vai perder o seu tempo. Quem disse que era o fim vai ter que contemplar. O milagre
quem te fala, pode confiar. Faz assim com a mão, toma posse, ó. Tem milagre acontecendo lá na tua casa. Tem milagre acontecendo na sua família. Tem milagre acontecendo lá na faculdade. E através do seu milagre tu vai ganhar vida. E vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai pegar a enfermidade, jogar no infinito. E a medicina perguntando como é que foi isso. Você responde se é milagre. Se eu não explico, é milagre, é mistério, é coisa do divino. Seu agir é perfeito e trabalhar bonito, faz coisas impressionantes além do impossível, como transformar água em vinho e ter um gosto incrível. Deus vai confundir a terra e mostrar que Ele é. Estão querendo atrapalhar e colocar o pé. Ou ele morre, se converte ou sai do lugar. O que é seu está guardado e ninguém vai pegar. Recebe hoje o milagre que Ele veio te dar. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe cura, hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe brasa. Deus vai agir naquela causa. Hoje é renovo para esse povo, hoje é mudança para a sua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje tem milagre. Isso é profecia, irmão. Quem crê, pega. Quem crê, levante a sua mão e pega. Tem milagre aqui na Nazareno hoje. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crer. Aleluia. Glória a Jesus. Tem milagre acontecendo lá na tua casa. Tem milagre acontecendo na sua família. Tem milagre acontecendo lá naquela rua. E através desse milagre tu vai ganhar vida. E vai acontecer milagre que o mundo duvida. O médico desenganou, te deu final de vida. Deus vai pegar a enfermidade, jogar no infinito. A medicina perguntando como é que foi isso. Você responde se é milagre. Se eu não explico, é milagre, é mistério. Levanta a sua mão e dá glória a Jesus aí. Levanta a sua mão e dá glória a Jesus aí. Só os adoradores. Só os adoradores glorificam Jesus. Ele veio aqui para ser adorado, irmão. Aonde estiver 2 ou 3 na minha presença, ali eu estou presente. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Recebe fogo, recebe água, recebe pão, recebe graça, recebe força, recebe unção, recebe cura, hoje é de graça. Recebe ouro, recebe prata, recebe carro, recebe casa, recebe emprego, recebe graça. Deus já agiu naquela causa. Hoje é renovo para esse povo, hoje é mudança para a sua vida. Hoje começa uma nova história. Hoje tem milagre. Fica de pé dando glória a Deus, vai. Hoje tem milagre. Hoje tem milagre. Essa palma é para Jesus, irmão. Você bate palma e dá glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja em Roma, no capítulo 12, título escolhido para esse culto de hoje. Carta de Paulo à igreja de Roma. Quem tem a Bíblia, diga: eu amo a palavra. Quem achou, diga: eu amo a palavra. Vamos ler todos juntos aqui nessa versão da frente, que é a mesma versão para todos. Amém, irmãos? Nós vamos ler somente o versículo 2. Aleluia. Glória a Jesus. Romanos 12, versículo 2, por favor. Romanos 12, versículo 2. Isso. Toda a igreja junto? 1, 2, 3 e já. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dar glória a Jesus aí por isso? Irmão, se você tiver comunhão, se você for crente e tiver comunhão com essa pessoa que está ao seu lado, dê um abraço nesse crente e fala assim: Deus tem uma vontade boa para você.
Abra a sua mente. Aleluia. Abra o seu coração. Porque Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua igreja. Quem senta, senta glorificando ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu me lembro que quando eu recebi o banner do culto, que eu logo li, mulher em renovação, mente renovada, mulher transformada, automaticamente esse versículo logo brotou na minha mente, né? Logo se remeteu esse versículo à minha mente. Quando Paulo está direcionando um conselho à igreja de Roma, Paulo está direcionando uma palavra, uma carta, um recado de Deus para os crentes da igreja em Roma. Romanos 12, versículo 2, é um conselho que Deus usa a boca de Paulo para dar pela igreja. Eu gosto de dizer, irmãos, que profecia na boca de um profeta é palavra de Deus que está para se cumprir. Então, como a Bíblia também diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, eu quero que tu olhe para esse crente e fale assim: Deus tem um recado para nós essa noite. Alguém orou por esse culto, amém, igreja? Alguém orou, a gente não se reúne de qualquer jeito, não. O ministério de louvor ensaia antes de louvar. A gente não apresenta qualquer coisa. O ministério de dança ensaia antes de dançar. Há uma reverência, há um respeito para a igreja santa. Olha para o lado e fala assim, ó, você não oferece qualquer coisa. Você não oferece qualquer comida, né? Um pregador não vem de qualquer jeito, pega uma palavra qualquer, abre e vai entregando, não. Ele ora, porque a igreja tem um dono. Levanta sua mão e dá glória a Jesus aí por isso. A igreja tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. E Deus está usando a boca de Paulo agora para a igreja de Roma, aconselhando os crentes a tomarem cuidado com os costumes, tomar cuidado com a sociedade romana, que hoje nada mais é do que esse mundo que está lá fora. Sacode esse crente e fala: toma cuidado com esse mundo lá fora. Toma cuidado. Você não pertence mais a ele. A Bíblia relata, irmãos, olha aqui para mim. A Bíblia relata que todas as vezes que Jesus ele ia se direcionar à multidão, ele falava através de parábolas. Mas todas as vezes que ele ia se reunir e falar com os discípulos, ele falava de uma forma mais íntima, porque eram amigos, andavam do lado dele. Então Jesus reunia os discípulos e falava de uma forma mais íntima. Eu quero dizer para você que essa noite Jesus nos reuniu aqui com uma forma mais íntima para nos aconselhar essa noite. E o conselho é: guarda a tua mente, levanta a sua mão e toma posse disso aí. Tome cuidado, porque lá fora é guerra espiritual. Missionária Lucinha, por que você está falando isso? Porque, irmão, lá fora é tanta guerra, que me perdoe os irmãos de dizer, eu sou muito observadora. E teve crente que até agora ainda não largou o celular. É guerra. É guerra. Porque isso aqui é uma batalha espiritual, ó. Jesus está falando com a igreja, mas a tua mente está ligada no celular. Tem gente que vem no culto, mas a mente está preocupada com o que deixou em casa. Você consegue segurar na mão, apertar e falar: você está na presença do Deus vivo. Jesus está falando com a igreja. Quem recebe isso aí, meu irmão? Jesus está falando comigo e está falando contigo. E o conselho do Paulo é: transformai-vos. Mulheres, já que o culto é para nós, mulheres, né, mas tendenciosa a nós, mulheres, nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções. Nós não podemos nos deixar ser guiados pelo que acontece lá fora. Afinal de contas, nós não pertencemos mais à multidão. Baixa a mão do peito e fala: eu sou discípulo. Eu sou escolhida para uma grande obra. Não é orgulho, não é soberba, mas você é diferente. Bate palma e dá glória a Deus aí por isso. Você é diferente. Sim. Na faculdade, alguém tem que te reconhecer como uma mulher diferente. Na vizinhança, alguém tem que te ver como uma mulher diferente.
No serviço, meu irmão, alguém tem que olhar para você e falar: eita, ali vai um homem de Deus. Quem pode dar glória a Deus aí por isso? Nós somos diferentes. Mas a igreja, Suzy, estava se contaminando com o mundo. E esse tema é muito sério, tá? E eu amo obedecer temas, sabe por quê? Porque tema é Jesus conversando com a sua igreja. Esse mundo só vem para destruir, para contaminar, para minar. Os costumes desse mundo servem para minar a sua vida e a sua força espiritual. Tem uma geração aí que está preocupada com tudo. O culto ao corpo está em alta. Eu também preciso emagrecer, eu me cuido. Mas tem gente que só faz academia, nunca ora de madrugada. Tem gente que só sabe se cuidar, mas não ora e não jejua. Abramos a nossa mente, porque estamos numa batalha espiritual. E crente que não transforma o seu pensamento, crente que não traz a sua mente cativa à palavra de Deus, com o passar do tempo, ele vira um homem e uma mulher raquítico espiritualmente. Qualquer vento e qualquer prova leva a esse crente. Eu quero que você me responda uma coisa aí. Quantas lutas e provas você passou tão grandes que quando você dobrava o joelho, você não conseguia orar, você só chorava? Quem já passou por isso aí? Há fúrias terríveis, que a gente não consegue nem orar, a gente só chora. Quem aí já passou por aquela prova tão grande que a sua saúde ficou afetada e você pensou até que você ia morrer? Quem já passou por luta aí? Olha, são lutas terríveis. E quem aqui dentro da igreja do Nazareno já passou aquela prova, aquela luta, que você não procurou o pastor, você não procurou a pastora, mas dentro da tua mente você pensou assim: esse negócio de ser crente está muito difícil, eu vou dar uma parada. Quem já passou por isso aí? Não brinca comigo não. Muita gente já passou por isso. Sabe por que você está de pé? Porque eu me lembro que Davi, ele canta um salmo do número 124. O salmo 124, Davi canta assim, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, há muito o nosso inimigo já teria nos engolidos vivos. Mas no finalzinho do Salmo 124, Davi canta: mas o laço quebrou-se e nós escapamos. A igreja está de pé porque Jesus foi lá na frente e quebrou um laço. Levanta a tua mão e toma posse disso aí, irmão. E é por isso que você tem que ser grato a Jesus. Paulo exorta os cristãos a não seguirem os padrões imorais da sociedade romana, a se separar desses padrões romanos, desses pecados, dessas confusões, dessas paixões, a não se embaraçar com os prazeres daqui. Por que, missionária Lucinha? Pelo simples fato de entender que eu não sou daqui. Você já ouviu falar de extraterrestre? Pega na mão de alguém e fala: prazer, extraterrestre. Você não é daqui. O Senhor tem preparado algo grande para você. O Senhor tem preparado algo tremendo para você. Deixa eu te contar um pequeno testemunho, irmãos. Eu perdi um avô alguns anos atrás, e meu tio-avô, o homem era crente. Pensa num homem de oração. Pensa no homem da leitura da palavra. Meu avô era um exemplo para mim. E ele passou para o Senhor. Eu estava pregando em São Paulo quando ele passou para o Senhor. E não consegui chegar a tempo do sepultamento do meu avô. Eu fiquei muito triste com aquilo. Então eu corri na casa da minha avó. Quando eu cheguei para dar um abraço nela, e ela estava absurdamente bem, tranquila, feliz. Nem parecia que ela estava em luto. Não parecia que ela tinha acabado de enterrar o seu companheiro de muitos anos. E eu olhei para ela, eu chamava ela de tia. Eu falei: tia, me perdoa. A obra de Deus é tão grande, eu não consegui chegar a tempo. E ela falou assim: minha filha, continue fazendo a obra de Deus, porque o Senhor te separou para isso. E eu falei: tia, me conta como é que foi essa passagem do vô. O que aconteceu? Alguém me disse que acontecia um rebuliço no hospital. Eu não entendi muito bem. E ela falou: sim, seu tio morreu, seu avô morreu.
e deram o laudo que ele tinha falecido. E quando os médicos vieram para fazer o papel, eles olharam para mim e me deram a ordem, estavam ao lado do corpo. Isso aqui é para quem tem fé, tá, irmão? Quem não tem fé não vai acreditar, não. Estavam ao lado do corpo do seu tio, dando laudo, quando de repente aconteceu uma coisa que você não vai acreditar. E ela começou a falar aquilo para mim, muito emocionada e chorando. Eu falei, tio, o que aconteceu? Ela o seu avô já estava morto, mas ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, minha filha, foi um tal de enfermeira correr. O médico que estava dando o laudo desmaiou. E só um ficou de pé para servir de testemunha. O seu tio abriu os olhos, olhou para mim e falou assim, minha véia, fica firme até o final, porque você não pode imaginar como é lindo aquele lugar. Pega na mão de um crente e fala, você não pode imaginar o que está preparado para você. É por isso tanta guerra, é por isso que o teu adversário te persegue. Mas eu não quero falar de adversário, eu quero falar da vontade boa, perfeita e agradável a Deus, irmão, que é o que Ele tem feito por nós. Por isso vem tantos desânimos, tantos cansaços espirituais. Por isso você consegue ficar até 3 horas da manhã numa internet, mas não consegue dobrar o joelho espiritual. Olha para esse crente e fala, isso é uma guerra. Você não pode esquecer que você está numa guerra. E Paulo está trazendo esse conselho para a igreja. Não se conforme. Não se conforme com esse mundo. Corra, lute. Entre para um culto desse para adorar. Não entre para um culto desse trazendo preocupação, trazendo suas angústias. Mas entra para depositar tudo no altar do Senhor e sair daqui debaixo de glória. Às vezes, irmãos, a gente vem para um culto desse, eu confesso aos irmãos que eu já me emocionei ali com as meninas da dança, dançando assim, tão lindo para Jesus. Eu não conseguia nem conversar, eu não conseguia olhar para o lado, porque eu estava sentindo a glória de Deus através dessas meninas dançando. Há uma fúria que, se você soubesse, você estava aí de mão erguida fazendo assim, protege essas meninas, Jesus. Que é uma fúria, é uma guerra espiritual. Eu sou procurada por mães, por pais, que falam assim, missionária Lucinha, eu não sei o que aconteceu, eu criei a minha filha na presença, a minha filha fazia isso e isso na igreja, mas agora a minha filha está na mão do diabo, irmãos, é uma guerra. Aí alguém não dá nem valor. Alguém, quando as crianças estão dançando, não ora, não intercede. Pega na mão de um crente e fala, você foi chamado para orar, meu filho. Você foi chamado para entrar por essas portas aqui para orar, para glorificar. Como é que está o seu culto? Seja sincero, como é que está o seu culto? O meu culto está maravilhoso, irmão. Eu estou até me lembrando do hino antigo que minha mãe cantava. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Me lembro que eu era pequenininha, tinha meus 13 anos, eu olhava a minha mãe na mesa de oração e ela cantava esse hino. O culto hoje vai ser maravilhoso. Mamãe já está na glória e eu continuo. O culto hoje vai ser maravilhoso. Porque tudo passa, mas o que você aprende fica dentro de você. Não deixe com que as coisas desse mundo tomem posse. A Bíblia relata que o manancial ele não pode jorrar 2 águas. E a física e a ciência, agora não lembro, dizem que os 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Olha que coisa interessante. O que está ocupando o espaço do nosso coração? A adoração ou a preocupação? A adoração ou a ansiedade? A adoração ou pesos? Levante a sua mão aí. Receba a graça, receba a força, coloca a mão na sua mente e fala assim, Jesus, guarda a minha mente, tira toda a agitação, tudo que não provém de ti, todo peso, porque eu sou um verdadeiro adorador. Quem pode dar glória a Deus aí por isso? Nós somos verdadeiros adoradores, e as preocupações desse mundo não podem destruir a minha adoração, as convicções da minha fé. Eu não posso.
O peso é grande? É. Nós tivemos, irmãos, no ano de 2019, houve uma pesquisa, e no ano de 2019, houve um resultado triste no meio do Evangelho. Eu fico imaginando como está agora, em 2026, porque no ano de 2019, nós tivemos altos índices de suicídio dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que vinham para a igreja, cantavam, ministravam, davam glória, davam aleluia, mas chegavam em casa e tiravam as suas próprias vidas. E alguém dizia, e eu digo, por quê? A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se, para que você não caia. Aperta a mão de alguém e fala, é tempo de tomar cuidado. É tempo de jejuar. É tempo de orar. É tempo de ler a palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento. Você pode dar glória a Deus aí por isso, irmão? Você precisa ter mais fome pela Bíblia do que você tem pelo arroz e pelo feijão. Bate palma e dá glória a Deus aí por isso. Eu preciso ter mais fome pela palavra. Paulo está aconselhando a igreja, dando um conselho firme e forte. E nós somos, irmão, o Israel espiritual de Deus hoje. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Nós precisamos tomar cuidado e renovar a nossa mente e viver como um homem e uma mulher que foram transformados pela palavra de Deus. Cadê você aí? Que já foi transformado pela palavra de Deus. Você sabe que tem coisas que você fazia que agora você não pode fazer mais. Tem coisas que você tinha prazer e agora você não tem mais. Por quê? Porque o teu prazer está na lei do Senhor. A Bíblia diz, nela eu preciso ter prazer em meditar, de dia e de noite. E aí? Responde para você mesmo. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você parou? Você tem aquele costume, eu quero alegrar o meu coração, me alegrem aí, por favor. Quem tem lá na sua casa aquele cantinho de meditação da palavra? Vai, eu quero te conhecer, levante a sua mão aí. Você se preocupou de separar um cantinho e colocar ali uma Bíblia, a você fazer o seu devocional? Olha para o lado e fala, isso é necessário. Porque a gente acorda para trabalhar e a gente nem sabe se volta para casa. Talvez hoje você saiu para trabalhar e você nem agradeceu a Deus. E olha você sentado aí, o laço hoje já se quebrou, Deus já te livrou. Isso é motivo para nós adorarmos a Deus. Eu levo essa palavra muito a sério, irmãos, porque a gente não sabe qual a nossa hora. Eu preciso estar pronta, com a minha mente santa, com as minhas mãos limpas. A gente nem sabe se a gente chega em casa hoje, e a igreja pode ser arrebatada. Você não vai dar um glória a Deus aí alto, não? A notícia do arrebatamento da igreja te alegra? Que a igreja vai ser arrebatada. Nós somos a geração do arrebatamento, irmão. Eu creio nisso. Sinais já aconteceram. A qualquer hora a gente vai ouvir um som aí. E é o som da trombeta. Aperta a mão de alguém e fala, renova a sua mente porque eu quero te encontrar lá. Vai, aperta a mão de alguém e fala, renova a sua mente. Busque transformação na palavra, porque eu quero te encontrar lá. E não é de qualquer jeito que entra lá. Eu falei para vocês que eu gosto de obedecer temas. E essa é a palavra de Deus para mim e para você. Cuide da sua mente, busque mudança, busque renovo. Irmãos, abra a sua Bíblia aí comigo, por favor. Quem tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abre agora aí no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Abra aí, por favor. Não sei qual tem sido as suas preocupações, não sei qual tem sido os seus pensamentos, mas olha o conselho de Deus para nós também essa noite, ó. Filipenses 4, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, olha o conselho, olha o conselho. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. E se há alguma virtude,
E se há algum louvor, repete bem alto assim comigo, nisso pensai. 1, 2, 3 e já. Olha para quem está do lado e fala, pensa no que é bom. Pensa no que Deus tem feito por você. Pensa nos milagres. Pensa nas portas abertas. Pensa nas curas divinas. O Senhor tem guardado a sua casa. O Senhor tem guardado a nossa vida. E olha nós de pé aqui, irmãos. Eu fui fazer uma obra missionária em Brasília. Eu fui convidada para orar na casa de algumas pessoas em Brasília. No sertão de Brasília. Brasília existe o sertão. Um lugar que é lá para dentro do mato. Tem nada naquele lugar lá. Por incrível que pareça, em Brasília. E lá não tem nada, é muito difícil chegar naquele lugar. Eu me lembro que eu passei por dentro de canaviais. E quando eu cheguei, eu falei, não é possível que tenha crente aqui. Não é possível que tenha igreja aqui. E de repente o pastor falou, olha a luzinha lá no final. Era uma luzinha. E quando eu entrei no culto, a igreja estava super lotada. Um monte de crente, um grudado no outro. A quantidade de crente é maior do que o tamanho do templo. E a glória de Deus dentro daquele lugar. Eu pensei, Senhor, é tão fácil para a gente seguir. E às vezes a gente nem vai para o culto. A gente fica atolado com um monte de coisa. E nem chega na igreja, né? Ou quando chega, a gente não dá a nossa melhor, a nossa adoração. A gente fica preocupado com tantas coisas. Mas a Bíblia diz, ó, pensai no que é bom. Lembra aí, quem pode dar um glória a Deus aí por lembrar de algum milagre que Deus já fez na sua vida? Tem alguém aqui que já viveu algum milagre, irmão? Tem alguém aqui que já foi curado? Levante a sua mão assim, ó. Tem alguém aqui que já teve alguma porta aberta por Deus aí na sua vida? Você tem motivo, meu irmão, para dar glória a Jesus. Aí tem gente que fala assim, eu estou alegre por dentro. Ô, meu irmão, como é bom sentar do lado de um crente adorador. Você sai diferente. Parece que aquela alegria contagia. Nisso pensai. Se há alguma coisa boa, nisso pensai. A Bíblia também não diz, eu preciso trazer à memória. O quê? Que pode me dar esperança. Você pode dar um glória a Jesus aí por isso? Eu não posso ficar pensando só nessas coisas desse mundo, senão eu vou me tornar uma mulher pesada. Um homem pesado. O meu testemunho é muito forte. As pessoas me olham e falam assim, Luciana, não sei como é que você aguentou passar tanta dor. Eu passei tanta dor porque Deus era comigo. Eu passei por 7 anos de luto. 7 anos entrando dentro do cemitério. Deus falou comigo assim, eu vou levar a tua família inteira. Eu vou levar a tua casa. Porque a tua casa está brincando comigo. Mas a você eu vou dar vida. Eu vou dar força. Eu vou te encher de unção e de graça. Mas por onde você passar pregando o meu evangelho, eu aviso o meu povo, que eu sou Deus de amor, mas eu também sou fogo consumidor. E eu enterrei a minha família inteira, 7 anos entrando no cemitério. Eu enterrava de manhã e pregava, de tarde e de noite. Eu não sei o que é a dor do luto. O Espírito Santo me abraçou de uma forma, eu não conheço depressão, angústia, ansiedade. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu não conheço essas coisas. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então o Senhor, Ele me deu graça. Eu tive uma irmã que subiu no púlpito, igual eu estou aqui hoje, ó, para pregar o Evangelho. Ela subiu no púlpito, mas ela não estava vivendo uma vida bem como Deus queria, o que Deus estava esperando dela. E o Senhor falou comigo, eu vou recolher ela no momento que ela estiver mais em comunhão comigo. Ela subiu no púlpito para pregar, e o Senhor levou a minha irmã caiu morta no colo do pastor da igreja. No outro ano, Deus levou o marido dela, Era um homem que estava dentro da igreja, mas brincava com as coisas santas. E Deus é santo. Você pode dar glória a Jesus aí? Quem é essa missionária Lucinha que veio aqui para falar? Eu venho aqui para dar um aviso, renovai as vossas mentes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai, irmã, enquanto Ele está perto. A Bíblia relata, irmãos, que há tempo para todas as coisas. Só tem uma coisa que a Bíblia fala que é o tempo todo. Buscar a Deus. Você está no banheiro, você está buscando. Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Você está lavando louça, você está conversando com Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Você está no trem, você está conversando com Deus. Aonde você está, conversa com Jesus.
Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Quem precisa de uma bênção, levante a sua mão assim e comece a glorificar ao nome do Senhor. Busque renovo. Pegue na mão de alguém e fala, busca renovo, esquece as coisas desse mundo. Esquece os conselhos. Esquece as más conversações. Foge. Foge do que não agrada a Deus. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala, foge. Foge de tudo que não agrada a Deus, não é para você. É uma conversa que não agrada a Deus, não é para você. É uma amizade que você está vendo que vai te levar para o mau caminho, renova a tua mente. Leia mais a palavra. Leiamos mais a palavra, irmãos. Porque quando a gente prega, a gente tem que viver o que a gente está pregando. Leiamos mais a palavra. Buscamos mais a Deus. Sabe para quê? Para naquele grande dia, eu que sou assembleiana, encontrar vocês que são da Nazareno, lá na glória. Levanta sua mão e dá um glória a Jesus aí. Eu creio nisso. Quem crê nisso junto comigo? Você crê que a gente vai estar andando assim, ó, no jardim, ó? Você crê no que está preparado para você? Ah, deixa eu acabar de contar o testemunho. Depois que o meu tio abriu os olhos e falou isso para minha tia, ele fechou o olho e morreu de novo. Eu tive essa experiência, esse privilégio. Deus deu uma oportunidade para o meu tio voltar e falar só o que ele tinha visto. Quando ele falou, ele fechou os olhos, morreu e foi enterrado. Mas eu trago comigo essa história, esse testemunho. O que Deus tem preparado é verdade. É firme. Eu queria que você ficasse de pé agora. Prepara para mim o escudo, por favor, meu irmão. Você consegue abraçar alguém e falar assim, fique firme, com a mente renovada, porque Deus já transformou a sua história. Fala isso para alguém, fique firme, com a mente renovada, porque Deus já transformou a sua história. Quem já teve vida transformada aqui, levante a sua mão e dá glória a Deus aí. Você não pertence mais àquele mundo, você pertence à igreja santa. Pensa em tudo que Ele tem preparado para te entregar. E nós vamos nos encontrar um dia lá na glória. Já pensou a gente andando, ó? E de repente alguém gritar, missionária Lucinha, eu te conheci lá na Nazareno de Olinda. Eu falei, rapaz, mas não é mesmo? Você estava lá? Estava. Missionária Lucinha, eu vou falar, o que foi? Fala aí. Aí você, ó, vou falar uma coisa para a senhora. Foi difícil, mas eu consegui. Você crê nisso, meu irmão? Vou falar uma coisa para vocês. A batalha está tão grande que eu falava para uma amiga ontem. Eu falava para ela assim, minha amiga, está muito difícil, mas eu vou te falar uma coisa. Nem que seja me arrastando, mas eu entro no céu. Às vezes é assim. A Bíblia não fala aquele que leva a preciosa semente. Como? Dançando? Como? Gemendo, chorando. Olha para o lado e fala, não está fácil não. Para quem tem compromisso com Deus e com a obra, não está fácil não. Se está fácil para alguém, tem alguma coisa errada com você. Porque um dos principais pesos que nós precisamos enfrentar todo dia é renunciar a nós mesmos. A nossa maior batalha é contra nós mesmos. E eu quero dar glória a Deus porque hoje você venceu. Entrou por essas portas, está sentado aí ouvindo essa palavra. Deus tem algo tremendo preparado para você. Pode soltar o playback, meu irmão. Vamos adorar o Senhor com esse hino. Vamos declarar no mundo espiritual que por toda a minha vida, quem crê nisso aí, irmãos? Por toda a nossa vida, nós vamos adorar, nós vamos proclamar que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que essas coisas desse mundo não nos interessam mais, porque o Senhor já renovou a nossa mente. Aleluia! Por toda a minha vida, cante comigo. Ó Senhor, isso, canta aí enquanto eu bebo água, vai. Pois teu fôlego
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.